Sim, meus caros e minhas queridas, os mesmos criadores de Manual da Mulher Chata, eu venho aqui fazer o Manual do Homem Chato. Porque hoje em dia, vamos ser sinceros, tá? Hoje em dia, os homens estão se esforçando para ser chato, né? Os homens estão se esforçando para serem insuportáveis. E agora que eu vi que a estante que eu comprei nova tá meio torta. Deus abençoe, espero acabar o vídeo que eu já arrumo isso aí. E o que acontece então? Então hoje eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque tem uns homens que são meio chatos, tem uns homens que são implicantes, tem uns homens que são ciumentos, tem uns homens que são assim, vai, frufruzinho. Tem esse tipo de coisa, não é mesmo? Então assim, meu amigo, se tu tá na metade do caminho e tu não consegue ser melhor, então eu vou te ensinar hoje aqui a você ser chato pra cacete. Você vai pegar essa lista e você vai se utilizar dela do começo ao fim. Se tem algum ponto aqui que você não é, comece a ser. Aí você vai ser o quê? Um homem chato. Porque parece que é isso que vocês querem. Não adianta 15 namoradas, ficantes falarem, pô, mas tá muito chato. Não, não. O cara tá lá assim, ó, seguro de si. Como diz o meme. O meme que uma mulher escreveu. Tudo que eu queria era a autoestima de um homem médio brasileiro. Era isso que eu queria. Porque, porra, galera não cede, né? Tem aquela coisa que fala assim, quando uma pessoa diz que você tem um erro, você pode se considerar. Quando duas pessoas dizem que você tem o mesmo erro, é bom você começar a pensar. Quando três pessoas dizem que você tem o mesmo erro, acho que é bom reavaliar. O que acontece com o homem hoje em dia? A sociedade inteira diz que ele está errado. O que ele vai? Ele vai procurar um influencer digital, alguém que confirme o modo dele. Então aí é o maior festival. Homem com ideia ruim, red pileiro, emocionado, esquerdomacho, direitomacho, fascista. Aí é aquela zona. O homem que não quer compromisso, o cara que acha que o relacionamento não tá legal porque a mãe engravidou e teve filho. Aí vira essa zona. Vocês sabem, né, mulher? Vocês muito mais do que eu sabem o quanto vocês sofrem. Porque querendo ou não, eu faço parte dessa raça. E aqui também, nesse troço aqui, tem algumas coisas aqui que eu cometo. De novo, tá? Aqui é mais uma vez que você, minha seguidora, você, meu seguidor, tem a chance de descobrir qual é o tipo de chatice que esse que vos fala acaba cometendo aqui com a sua esposa maravilhosa. Entende? Cada um tem seus, né? Mas enfim, para eu começar esse vídeo de fato, antes que comece a falar que eu fico me enrolando e falar que eu sou chato, deixa eu falar uma coisa. É claro que esse vídeo, ele não está apenas com pitadas de ironia, ele está mergulhado na ironia, tá? Porque não teria nada mais chato do que eu gravar um vídeo sobre o homem chato criticando homens. Esse é mais um influencer digital enchendo o saco aqui, coisa e tal, bababá, arrotando autoridade como se eu não tivesse nos meus pontos também, né? Mas o que acontece é o quê? Aqui está banhado de ironia, está mergulhado, passou 3 vezes na fila da ironia, tá bom? Então o que eu disser aqui, pense e avalie aí com você se faz sentido ou não faz. Mas principalmente, uma ideia aqui com isso daqui é você, homem, ver se você se enquadra nisso daqui para você prestar atenção, tá bom? Como eu disse para as mulheres, faz o bingo. Eu fiz de novo 3, 6, 9, 12, 15. Eu fiz 15 itens. Já que eu fiz 15 itens para as mulheres, eu fiz 15 itens para vocês. Veja aí no bingo dos 15 itens quanto que você gabarita. Se você fizer um bingo tabela completa aqui, meu amigo, sinto te dizer, você é insuportável, tá bom? E também eu tô fazendo esse vídeo para as mulheres também poder reconhecer algumas coisas que às vezes, assim, né, numa visão masculina, tem muita mulher que me procura fazer terapia, fazer atendimento pontual, que por sinal tá aqui embaixo, tá no link, converse comigo. Dá para você marcar um horário, fazer terapia, ou então atendimento pontual, que é um atendimento de 1h30. Tem muita mulher que me procura e às vezes precisa de uma confirmação masculina, então eu já tô dando a confirmação masculina. Aí quando você me procurar, a gente só precisa aqui desdobrar os assuntos que eu falei aqui, tá bom? Então assim, aceitem com o coração aberto, tá? Aceitem com bom senso as minhas palavras aqui, vocês homens e vocês mulheres. E neste caso aqui, minhas queridas mulheres, tá? Vamos devagar nos comentários, não precisa tacar pedra, tá? Se eu tô falando que o homem é chato aqui, você não precisa dizer, é chato mesmo. Não precisa. Não precisa chutar cachorro morto. Mas enfim, vamos lá, vocês estão preparados? Vocês estão com a canetinhas aí? Vocês estão apostos? Começando. Primeiro quesito, né? São 5 quesitos, cada um tem 3 desdobramentos. Primeiro que a primeira coluna do homem chato é a infantilidade. É a infantilidade, não tem o que dizer, entende? É a infantilidade.
Um primeiro quesito muito básico do homem, para você notar a infantilidade dele, é o quê? É principalmente as brincadeiras, o humor, as piadas muito duvidosas, entende? Eu, como sou um sujeito que utiliza da leveza, faço piada de quinta série, coisa e tal, eu sei que você tem que ter que tomar cuidado, senão você vira o tio do pavê. Ou vira aquele cara que muitas vezes é aquele cara que acha engraçado aquela coisa meio escatológica, do arroto, do peito, sabe? Puta, às vezes eu vejo uns memes, né? Porque vocês sabem que é no Instagram eu compartilho vários memes. Às vezes cai uns memes pra mim, assim, que é homem zoando de mulher, sabe? Umas brincadeira besta, sabe? Umas troças muito ruins, assim. Não é a quinta série requintada. Requintada, eu falei, não requentada. Não é quinta série requintada. Aquela quinta série assim, legal, tá, beleza, né? Piadas óbvias. Não. É aquela quinta série ruim, o pior da quinta do humor quinta série. Então a primeira coisa para um homem chato é um homem que não tem noção, falta bom senso, é um homem que não tem noção, entende? De que ele está sendo inconveniente nas suas piadas, nas suas gracinhas. Eu tô terminando um livro chamado Rir é Preciso. Por sinal, é um livro que eu vou trazer muito sobre ele aqui, que ele fala sobre humor. É bem legal mesmo, acho que é Daniel de Barros o nome dele. Até comprei outros dois livros dele. E ele fala que o humor tem essa tendência de as mulheres quererem um homem divertido para elas poderem rir e o homem querer ser divertido para fazer a mulher rir. Então é por isso que eu coloquei aqui um dos problemas do homem chato, a infantilidade no humor. Porque às vezes ele quer fazer e não faz, aí ele vira o escrotinho, o escroto, o cara inconveniente. Faz piada de sexo na hora que não tem, enfim. Mas esse é o primeiro ponto, tá? No grande pilar da infantilidade, o primeiro ponto é esse humor duvidoso, sabe? Um negócio assim. Segundo ponto, é essa postura moleque, tá? O que eu quero dizer com postura moleque? O cara que assim tem 40 anos na cara, mas quer viver a vida como se tivesse 15. Então não tem nada mais chato do que o cara que chega terça-feira, que enche a cara, o cara que assim, ele fica, como é que eu posso dizer assim, essa vida de moleque, o cara que não é comprometido, daí ele fica implicando com a mulher quando a mulher quer falar alguma coisa sobre conta, ah, não, mas esse assunto é chato, ah, eu quero aproveitar a vida, ah, pô, se era pra se relacionar e ser pesado assim, às vezes a mulher nem tá sendo pesada, a mulher só tá dizendo algo que é muito natural. Aí se é pra ser pesado assim, eu também não quero, aí fica com aquela zona, entendeu? Então é uma vida de moleque. Tá? Falando em vida de moleque, só fazendo parênteses, tá bom? Meus filhos estão de colônia de férias aqui em casa, na verdade é um filho, mas daí, né, os três estão em casa. E também a minha diarista, com a graça de Deus, tá aqui limpando essa casa aqui. Então, se você ouvir uns barulhos, uma vassoura, uma gritaria, um carrinho de Hot Wheels, por favor, não seja chato, tá bom? Não seja chato. Vamos ter paciência, tá? Porque a galera da edição vai fazer o melhor que pode, mas às vezes vaza alguma coisa, então tenha paciência, tá bom? Se foca no conteúdo, não se distraia com os barulhos. Tá? Mas continuando então. Se o primeiro ponto é esse humor duvidoso, inconveniente, o segundo ponto é essa vida de moleque. Então é o cara que acha que a vida adulto e um relacionamento é só curtição, é só bacana, é só beleza. E muitas vezes é aquele cara que não tem muita profundidade. Que é o nosso terceiro ponto da infantilidade. É o interesses superficiais. Então é aquele cara que só pensa em carro, sexo, dinheiro, futebol, sabe essas coisas assim? É aquele cara que ele quer viver a vida do adolescente ainda na vida adulta. Aí ele vira o quê? Um chato, um insuportável. Porque daí tudo vai estar quebrando a vibe dele. Qualquer compromisso vai estar quebrando a vibe dele. Qualquer coisa que ele tem que fazer mais séria vai estar quebrando a vibe dele. E aí você, mulher, fica muito perdida ali, né? Porque o cara está implicando com tudo. Não, ó, a gente precisa ir lá visitar. Ah, porra, tua mãe. E aí, o que acontece com a infantilidade é o quê? O homem corre o risco de entrar com palavras, com aquele tipo de argumentos e expressões clássicas, né? Do tipo, né? O cara quando casa, game over, né? Pô, mas tem que ir na casa da sogra. Puta, sogra é sempre chata. Sabe quando, tipo assim, ele não consegue sair deste mundo superficial, ele sempre entra neste universo mais infantil, sabe? Quer dizer, ele não consegue sair desse mundo superficial e ele nunca entra nesse universo real, de fato, entende? Então, nesse sentido, o terceiro ponto do Manual do Homem Chato são os interesses superficiais. Pegue a mão. Fala, minha senhora. Jota, meu marido, ele é flamenguista, coitado. Meu marido, ele é São Paulino, isso tá certo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tá? Mas o que acontece? Ah, e todo domingo ele quer ver o futebol, coisa e tal. Minha senhora, vamos lá. O que eu tô falando aqui é que não é que o homem não pode ter nenhum hobby, tá?
tá? Você também tem seus hobbies, você também quer ver seu MasterChef, você também quer dar uma volta no shopping, você também quer futricar com as amigas, tá, minha senhora? Então, assim, eu não estou falando que um homem que tem algum tipo de interesse, né, de carro, coisa e tal, seja um homem chato por isso. Eu só estou falando daquele cara que ele não consegue abrir mão disso. É aquele sujeito que o timão vai jogar, mas tem o aniversário da sua avó. Ah, porra, ficar sem ver o time, aí é foda. Sabe aquele cara assim? Que coloca esses interesses, o surf, o skate, a bicicleta, o videogame, coloca esses interesses acima de coisas muito óbvias, tipo uma criança doente, tipo vocês precisando conversar, ele nunca sai desse universo superficial, tá bom? Beleza? Então, primeiro pilar, infantilidade, tá? Humor duvidoso ou uma pessoa inconveniente, né? Porque o humor duvidoso vira uma inconveniência. Segundo, uma vida de moleque. E terceiro, interesses superficiais, tá? Continuando, segundo pilar do homem chato. Aí, como a mulher, vem o descontrole emocional, tá? Fala, meu senhor, Jota, mas homens têm descontrole emocional? Tem e muito descontrole emocional, né? Eu sei que homem adora chamar a mulher de louca, mas na verdade vocês, meus caras, às vezes são mais descontrolados que elas. Vocês descontrolam, daí a mulher reage, quem é louco é a mulher, não é mesmo? Isso é um clássico. Mas vamos lá. Primeiro descontrole emocional clássico do homem, agressividade. Então, um homem chato é aquele homem que é o quê? Agressivo. É aquele homem que é sempre grosseiro, é aquele homem que não consegue ter tato pra nada. E principalmente, eu vou falar lá no último ponto do ego inflado masculino, mas vou só trazer uma pitada aqui, aquele homem que ele é agressivo e ele não reconhece que ele é agressivo. Não, eu sou assim, aqui o sistema é bruto. Ele reafirma. E quando alguém fala, meu, não precisa falar assim, precisa sim, vai tomar. Aquele cara que é muita agressividade. Aí outras coisas do homem chato é essa agressividade que parece estar latente, entendeu? E isso é uma dificuldade, sim, de fato, sabe? Então também tem essa coisa da agressividade. Enquanto a mulher às vezes é a barraqueira, a que briga, a que chora, a que faz piti, faz barraco, essas coisas assim, o homem é aquele que é bravo, que é explosivo, que fica puto, que fica incomodado, esse tipo de coisa, tá? Então, uma das características desse descontrole emocional do homem é ficar irritado. Porque também o homem tem uma dificuldade em expressar sentimentos. O homem ele tem uma dificuldade em saber se ele está frustrado, se ele está triste, se ele está magoado, se ele está ressentido, se ele está. Ele foi contrariado. Tudo isso é ficar puto, entendeu? Tá com ciúme, puto. Fica puto, puto. O homem fica muito puto, com muita facilidade. Então, a agressividade é, com frequência, um homem chato. Aquele cara que sempre tá brigando, sempre tá gritando, sempre tá enchendo o saco, entende? Esse é o primeiro ponto desse pilar do descontrole emocional. Segundo ponto é a indiferença. É muito mais fácil para o homem ficar indiferente à mulher do que a mulher para o homem. Apesar de ter muitas mulheres que ficam indiferentes, ficam com aquela cara de cu, né? O homem, muitas vezes, ele é muito mais metódico. Então, assim, eu já atendi vários relacionamentos, enfim, vocês sabem, né? Até porque é o que eu mais falo aqui. E o que acontece muitas vezes é que eu vejo que os homens, eles são muito mais metódicos nesse sentido. Então, quando ele fica magoado, ele fala, ah, é? Então agora eu vou ficar indiferente. Ele fica distante, ele fica frio. Ele não corta relações, ele fica frio. Ele só se aproxima daí para ter uma relação, mas ele continua frio. O homem tem essa capacidade de manter. Isso é uma chatice muito grande. Porque o homem indiferente é o homem que tá ali, mas não tá. Não é mesmo? E aí, meu amigo, puta, que chato, né? Que chato. Porque muitas vezes o homem indiferente, ele entra no terceiro ponto aqui do descontrole emocional, que aí é o emocionado sensível. Puta, o homem sensível. O homem emocionado, entende? Então também pode acontecer isso. Ou o cara fica puto, ou o cara fica indiferente, ou o cara fica muito emotivo. Porra, porque eu faço tudo. Aí começa a jogar na cara da minha. Porque eu faço tudo, porque quero ver um homem que vai fazer o que eu faço, porque hoje em dia não tem homem no mercado. Errado ele não tá, mas também não precisava jogar na cara. Não, porque eu não sei das quantas, porque eu só queria tal coisa, porque você não entende, que isso é um desrespeito, eu fico, pô, você acha que eu sou otário, blai, 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 blai. E às vezes tem os emocionadinhos também, né? Aí tem o cara que também faz essa ponte entre ser muito sensível
que é muito chato pra mulher, porque a mulher não pode. A mulher costuma ser mais expansiva, então ela fala alguma coisa, aí encosta ali no cara. Pô, sério que você pensa aí? Eu não acredito. Aí o cara fica 3 semanas indiferente e começa a fazer a punição com a mulher. Então, esses 3 pontos no descontrole emocional é um clássico masculino. Ou ficar puto, ou ficar indiferente, ou ficar sensível, né? Falei pra vocês. O que vocês acham desses 3 que eu entro mais, né, nesse ciclo aí, né? Obviamente, infelizmente também é agressivo, eu fico puto. Eu sou do time do que fica putaço, entendeu? E aí tem outra coisa no descontrole emocional que o homem faz muito, é descontar o problema do trabalho em casa. Porque muitas vezes o homem, né, como é o meu caso, né, eu atendo aqui, né, eu tenho o universo do atendimento, da empresa, do YouTube, essas coisas. E às vezes eu posso ficar irritado aqui, eu chego ali, mas não sabe nada, não tem nada acontecendo, eu fico puto. Já chega soltando as ventas nas crianças. Puta, chato fazer isso. Chato porque daí você coloca, você se coloca acima de todo mundo, como se o meu problema fosse maior do que todo mundo, como se todo mundo tivesse que ficar pianinho. Ia ficando a referência do homem, assim, aquela coisa assim, meu pai quando chegava todo mundo ficava quieto. É, meu cara, mas você não é seu pai, sua esposa não é sua mãe. Entende? Então, não dá, né? Então, às vezes eu também caio nessa aí. Mas enfim, primeiro pilar então da chatice masculina, né? É o humor, é a pessoa ser inconveniente, ter um humor duvidoso, ter uma vida de moleque e interesses superficiais. Isso é infantilidade. Segundo pilar do descontrole emocional é agressividade, indiferença e essa sensibilidade exagerada que não se espera de um homem, tá? Qual que é o terceiro pilar, meu cara? Até aqui, como é que você tá? Tá? Tem mais 3 pilares aqui, tá? Se já tá ruim até aqui, a tendência é piorar, hein, brother? Se segura. Terceiro pilar é o controle, o desejo de controle, né? Ao mesmo tempo que ele emocionalmente é descontrolado, ele tem o desejo de controlar o resto. E como é que um homem pode ser chato no controle? Primeiro ponto é quando o homem é ciumento. Ciumento, entende? É aquele cara que. Daí o que acontece? O homem ciumento ele faz ponte com o agressivo, com a agressividade, e faz ponte com o sensível. Então é aquele cara que a mulher não pode botar a mini saia, que o sujeito ele fica. Você vai sair assim? Como assim? Isso são. E aí vem um problema do ciumento, tá? Aí vem um problema do ciumento, nesse controle masculino. O ciumento é aquele cara que se torna obsessivo. Com o quê? Com o passado da mulher. Ai, gente, olha, tem gente que não é corno, mas merecia, tá? Mas tem gente que também não é corno, mas parece que fica procurando o chifre na vida da mulher antes de ela conhecer ele. Antes de ela conhecer, ela tá vivendo a vida dela, o cara já tá se sentindo traído por ela lá atrás, entendeu? Então, às vezes, esses ciúmes vai até pro passado da mulher. Aí, como eu sei, a mulher começa a mentir. Hum, eu vou falar sobre isso. Vai ter um vídeo que eu vou gravar aqui, que é sobre como lidar com o passado. Como lidar com o passado do outro, tá? Eu vou falar mais sobre isso. Então você se aguarde aí. Mas tem isso também. O ciumento é aquele que, assim, tudo ameaça ele. Sabe? Parece que você, mulher, está com um cara por um mero acaso. Porque se chegar um cara mais rico, mais bonito, mais inteligente, o cara não aguenta. A mulher não pode assistir um curso de um. Assim, tem cara que fica com ciúme de mim. E eu tô do lado do cara ajudando ele. Eu tô ali tentando fazer com que a mulher fique melhor pro cara e o cara fica com ciúme de mim, porque eu falo, meu amigo, que é isso, meu amigo? Que é isso? Eu tento online. A pessoa fala, ah, não. Então tem isso. O primeiro ponto do controle masculino é o ciúmes, tá? E o homem ciumento fica muito carente, fica muito inseguro. Puta, chato pra cacete. Aí a mulher tem que ficar adorando a pílula do cara, quando o cara nem é tudo aquilo também. Sabe? Então tem esse perigo. Segundo ponto, né, desse terceiro pilar, do controle masculino. Um homem chato também é o controlador. O controlador em que sentido? Já não mais nos ciúmes, mas é o controlador financeiro, do tempo da mulher, do que ela come, do que ela vê, do que ela veste, da risada que ela dá, dos amigos que ela segue. Então é aquele cara que fica assim, né? Né? Girando o giroflex é a patrulha. Patrulha chegou, prestem atenção. Então o cara fala, sério que você gastou isso? Será que você está gastando aqui? Ah, você... Meu amigo, você está paternando, né? Não tem um maternar? Tem mulher que materna o seu homem? Você está paternando sua esposa. Entende? E veja, esse cara, muitas vezes,
ele tem um vício de ter o controle. Então ele fica controlando a grana, onde vai, o que fala, o que faz, blá, blá, blá. Às vezes ele nem tem ciúmes, não é por ciúmes. É porque são duas categorias diferentes. O ciumento é uma coisa, o controlador é outra. Não é ciúmes, é simplesmente uma necessidade de saber tudo que a mulher está fazendo. Ele não quer saber o que a mulher está conversando com as amigas, mas ele quer saber quanto tempo ela está gastando no celular, porque ela podia estar lendo um livro. Então ele está cheio de conselhos para dar, entendeu? Ele chega, em vez da relação ser horizontal, é meio vertical. Não, papo, que é papo, blá, 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 esse tipo de coisa, entende? E aí o que acontece? A mulher se vê com o olho de Sauron ali, né? Vendo assim, ó, onde é que tá? Onde é que tá? Né? E muitas vezes a mulher, quando tem um homem controlador chato, o que ela começa a fazer? Contar pra vocês, meus caras. O que ela começa a fazer? Ela começa a fazer as coisas que você não quer quando você não tá vendo. Porque não dá, é muito controle, entende? Aí a mulher que abre o caixa 2. Entende? Esse é o problema. Não dá pra ter controle nesse nível, tá? E qual que é o terceiro ponto aqui desse pilar do controle, né? O terceiro ponto aqui que eu coloquei é o autoritário. Então é aquele cara que ele pode não ser ciumento, ele pode, né, não ser o cri-cri ali do negocinho, mas o que que ele é? Ele é autoritário. Então uma coisa que ele disse, ele quer que aconteça, entende? Olha aqui, nunca mais eu quero que aconteça isso. E daí virou lei, virou regra, e ai de quem se não seguir, e aí o cara vai, briga e fala e tá, e enche o saco na repetição e fica lá o autoritário, entendeu? Então ele acha dono da situação, né? Muitas vezes costuma aparecer o cara que é mais metódico com a mulher que é mais desorganizada. Aí o que acontece? A mulher tá em casa, cuida dos filhos, ou então a mulher tem um trabalho, tem os horários dela, coisa e tal. O cara é pontual, o cara sempre tá certo, o cara sempre paga no dia, o cara sempre tá. Aí ele é autoritário, ele desce regra pra mulher, a mulher visivelmente não vai conseguir cumprir. Aí o cara fica naquele sentimento assim, chato, 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 chato pra caralho. Ele fica insistindo na parada. Mas a gente já falou, eu já combinei, você não leva a sério, você não segue o que eu digo, você não me obedece, você não... E aí o cara, de novo, em vez de ser uma relação horizontal, começa a ser uma relação vertical, né? De cima pra baixo. Aí fica chato pra cacete, tá? E aí, meus caros, como é que estamos até aqui? Como é que estamos até aqui? Dos 9 pontos que eu trouxe aqui, você fez uns 8? Fez uns 7? Tu tá chato, velho. Tu tá chato. E vou dizer mais. O cara autoritário, controlador, não tem nada a ver com ser provedor. Entende? Provedor é uma coisa. Autoritário, controlador, você vai infantilizando a relação. Você vai tratando a mulher como se ela fosse um bebê, uma criança que não tem 2 neurônios, entende? Aí a mulher mais quieta, mais introspectiva, ela vai sofrendo quieta, isso dá um pau no casamento. A mulher mais brava, ela explode, aí ela vai pra cima. E aí o que acontece? Dá pau também, entende? E volto a dizer aqui, tá, minhas queridas mulheres? Às vezes o homem, ele é ciumento porque você deu razão. Deu razão. Né? Vai ficar postando foto, né? Seminuas sensuais, brigou com o cara, posta foto no story, sensual, pá, com indiretinho. Às vezes o cara fica puto mesmo. Tem uns caras lá, os amigos das antigas, o cara fica puto. Então, às vezes, assim, o cara dá pro cara ter um ciúmes necessário, dá pro cara, às vezes, também ter um controle, porque você tem dificuldade mesmo com o tempo, coisa e tal, o cara ali também já tá se cansando. Acontece. E também, às vezes, o cara tem que botar o pau na mesa. E eu sei que vocês não acham tão ruim assim. Né? Umas vezes eu atendi uma paciente que ela falou assim, pô, eu queria que meu marido brigasse comigo, eu queria que meu marido gritasse comigo, o homem não fala nada, o homem é um frouxo. Então assim, eu sei que também, mas tem o seu momento. A chatice, no final das contas, é uma inconveniência. Se você usa com parcimônia essas coisas aqui, beleza. Agora, se você usa com muita frequência, dá ruim, tá? Mas vamos lá. Então, terceiro pilar é o controle. O homem pode ser muito ciumento, muito controlador da vida cotidiana ou então muito autoritário, tá? Qual que é o quarto pilar da chatice masculina aqui, tá? Eu vou para a postura física, porque eu falei isso nas mulheres, né? Vai para a postura física daí. É uma chatice mais na presença ali, tá? Qual que é a primeira coisa, né? É aquela postura do cara que ele tá sempre insatisfeito. Enquanto a mulher tem aquela cara fechada, o homem tem aquela cara assim, bufando, e sempre tipo, é, é, é. É, não posso falar muito, já fui esse homem, já fui mais esse homem, às vezes eu sou esse cara. Eu tinha isso daqui, eu tinha esse costume.
ficava fazendo isso. Até que o Joaquim começou a me imitar. Mas o que acontece? É o homem que fica bufando, entendeu? O homem tá bufando, assim, você vê que o cara parece assim que você piscou um pouco, vai vir alguma coisa. Ou ele vai reclamar, ou ele vai se distanciar, ou ele vai gritar, ou ele vai reclamar, ou ele vai falar que não está sendo valorizada, né? Então parece que o cara tá ali assim, ó, sabe? O leão enjaulado. Fica com a cara feia, assim, não tá feliz, assim, né? Aí a mulher fica, pergunta, não pergunta, pergunta, o que você tem? Não tenho nada, entendeu? Não precisa ficar me perguntando, não, o que foi? Tá achando ruim o quê? O cara já vai mostrando esse tipo de coisa, assim, entende? Então o que acontece? A primeira coisa da postura física do homem é este homem, né, que está sempre bufando esse tipo de coisa, tá? Então isso é um homem chato, um homem que fica implicando, ele tá sempre ali, assim, parece que o cara, sabe? É tipo o homem que se aposentou e tá em casa e a mulher não tá acostumada com o cara em casa, ela briga, o cara fala, pelo amor de Deus, vai arranjar qualquer coisa na rua, suma da minha frente, puta, fica chato, fica igual uma sombra aqui vigiando o que eu tô fazendo, entendeu? E bufando daqui, bufando dali, também insatisfeita, sabe? Esse tipo de coisa, tá? Segunda coisa na postura física que é muito chato do homem, aí, né, meus queridos, vocês sabiam que essa hora ia chegar, né? É o sexo a toda hora. É aquele sujeito que fica o tempo inteiro trazendo à tona esse tipo de assunto. Eu não estou dizendo do seu homem saudável que de vez em quando dá uma fungada no cangote para dizer tô afim de você. Não é esse homem saudável, tá? Não estou falando do seu homem que não tem intimidade faz mais de 15 dias. Uma semana também já foi bastante. Faz uma semana que não tem intimidade, aí o cara tá meio irritado, o cara tá tocando. Não estou falando desse cara. Estou falando daquele cara que tá tudo bem com a vida sexual de vocês e tudo mais. O cara, sabe, toda hora fica trazendo assunto e tá, e as coisas, quer tirar a casca, quer tirar. Também não tô falando do cara que tirando sarro daquele tapinha na bunda da mulher, que é um clássico também. Não. Tô falando o quê? Aquele cara que tá sempre rompendo, parece que assim, a mulher, sabe? A mulher tá ali só para satisfazer os desejos do cara. Então, esse cara é muito insistente. Se de um lado tem a mulher que nunca quer, isso é muito chato, do outro lado tem a mulher o quê? Tem um homem que sempre quer, sempre quer, sempre quer, sempre quer, sempre quer, sempre quer, sempre quer. E muitas vezes o que acontece? O cara ele não é carinhoso, o cara não elogia a mulher, mas ele acha que esse lado sexual dele compensa o elogio, compensa o carinho. Ele acha que, tipo, não, pô, se eu tô com tesão em você, é o melhor elogio que eu posso dar, entende? É a melhor coisa que eu posso falar pra você, é a melhor coisa. Tem um monte de homem que não quer nada com a mulher, eu ainda tô aqui. Aí o cara fica com esse assunto rodando, rodando, parece que a mulher fala, ai, tá bom, vamos transar, o chato, entende? Então, assim, tem o seu momento? Tem. O problema é ficar sendo, sabe? Ficar sendo ali, ficar insistindo, 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 tá? Isso também é chato. Então, na postura física do homem, um dos pontos chatice é isso. É o cara que parece... tá babando, né? Esses dias eu até achei engraçado que eu vi um meme que a mulher fala assim, a gente namora o mesmo cara, eu posso te provar. Né? E daí ela começou a narrar o que o namorado dela faz, que normalmente é um padrão masculino. E daí uma das coisas que ela fala assim, todas as vezes que eu pareço na frente dele, né, com alguma parte do meu corpo descoberta, ele não presta mais atenção, ele se foca apenas em um assunto. Então às vezes tem isso faz parte da natureza masculina, é bom ter isso. O problema é quando o cara é inconveniente, é chato com esse assunto. Entende? Em vez de ser algo legal, de uma conquista, vira um troço, sabe, insistente, tá? Quando as coisas estão bem, obviamente, tá? E o terceiro ponto aqui dessa postura física inadequada, postura física chata do homem, é o quê? Aí é má vontade, entende? Aí é o cara mole, aí é o cara que não quer fazer nada. Ao mesmo tempo, se você aparece ali, você tá se trocando, o cara aparece igual um tiro querendo um chamego. Quando você fala pra ele, o que a gente precisa tal lugar, a gente precisa trocar uma lâmpada, a gente precisa. Ah, porra, não. Ah, deixa pra depois. Aquele cara com má vontade. Principalmente a má vontade social. Então, às vezes, é o cara que. Ele, né? Ele não quer fazer nada, ele não quer ir na casa da sogra, aquele cara que quer ficar estável. É aquele sujeito que chega sábado, ele só quer saber de acordar tarde, entende? Mal e mal, às vezes faz um churrasco, ele quer almoçar, sentar na frente da TV, ver um jogo de futebol e não ser enchido o saco, tá? Às vezes isso é bom e necessário? Sim, nós vamos gostando de fazer isso. Mas às vezes não dá. Às vezes você tem que fazer alguma. Então, é isso que eu tô falando, a postura física do homem de má vontade.
Às vezes o cara tem muita vontade para os interesses dele, mas uma vontade terrível para qualquer outra coisa. Aí, obviamente, parece que o cara tá cagando pra mulher, né? Aí é uma chatice, porque parece uma mula empacada pra levar o cara pra um casamento. Aí aquele cara que é assim, beleza, vamos no casamento. Bota uma camisa lá, bota um paletó que não serve mais nele direito, tá larga, assim, bota qualquer sapato e foda-se, entendeu? Sabe, essa má vontade existencial é muito chato. Porque às vezes a mulher quer o cara um pouco mais, né, um pouco mais animado, um pouco mais arrumado, um pouco mais interessado, e o cara tá assim, ó, caguei, né? Entende? Comi. Não tenho o que fazer, eu vou fazer o que eu quero. Entende? Então aí tem isso, a má vontade masculina. Por um lado, então, nesse pilar da postura física do homem chato, tem o homem que fica bufando, entende? Por outro lado, tem o cara que parece um cachorro no cio. E terceiro ponto é o cara que, por outro lado, uma má vontade é brutal. Então imagine isso. Até caiu as coisas aqui, né? Imagine isso, entende? Por um lado o cara fica puto, agressivo, coisa e tal, por outro lado o cara tá lá parecendo uma meba, entende, no sofá. Porra, não dá, gente. Mas não dá, tá? Como é que tá? Como é que tá o bingo? Faltam os últimos 3, tá? Vamos lá, gente, vamos lá. Tem salvação, eu acredito em vocês, tá? E a última coisa que eu digo aqui, o último pilar do homem chato é, obviamente, o ego inflado, né? Como que se manifesta o ego inflado do homem? Primeira coisa, ele quer ser melhor que todos. Ele é mais foda, ele entende mais, pode fazer porra nenhuma. Pode ser o maior sedentário do mundo, desempregado. Ele sabe, ele entende, ninguém entende, mãe não entende, filho não entende, vocês não entendem nada da vida. Às vezes os velhos têm essas posturas, né? Eu quero chegar um dia a ser velho assim, sabe? Vou atender em consultório assim, molecada, vocês não entendem nada da vida, deixa eu explicar como é que é. Aí eu perco todos os meus pacientes. Mas a questão é o quê? Desculpa. Aí o que acontece é essa postura de eu sou melhor do que todos. Sem nenhuma prova empírica. Eu sou melhor do que todos. Então o cara tem o ego lá nas alturas, não é mesmo? Esse é um problema. Segundo problema é uma postura masculina muito clássica, que é o quê? É o orgulho. É o orgulho. É o cara chato, que ele fica insistente, entende? E ele não assume nenhum erro. Então esse ego inflado do homem acaba trazendo o quê? Um orgulho gigantesco. Não pede desculpa, não assume que está errado, entende? Ele está sempre certo. Nada, nada. E aí o cara sempre ele tá ali assim, ó. Não, mas ou seja, ele se acha o melhor de todos e ainda pode correr o risco de ser muito orgulhoso. E o terceiro ponto aqui do ego inflado é o quê? É a competitividade, né? Que é um saco a competitividade. Porque às vezes tem homem que começa a criar noia na cabeça dele por competitividade ou então porque ele se sente ameaçado. Não, o sujeito falou isso pra mim, quem que ele pensa que ele é? Puta, que papo ruim. Que assunto ruim, entende? Não, porque o sujeito, pô, você viu? A gente foi lá almoçar, não gostei muito do cara, não. O cara só ficou falando do trabalho, o que ele quer mostrar o quê? Que ele tem mais grana do que eu? Não, amigo, ele só tá falando do trabalho, entendeu? E na verdade, sim, ele tem mais grana que você, isso não é. Desculpa, vou dizer aqui o termo, tá? O cara fica tentando medir o tamanho do pau dele o tempo inteiro, entende? O cara tá no trânsito, passo, não, que é isso, o cara tem que ultrapassar, briga no trânsito. Ou seja, é o sujeito que ele é muito competitivo e se sente sempre muito ameaçado. É uma dinâmica masculina mais clássica isso, né? É o cara então que ele tem que ser o fodão, tem que ser o fodão no momento. Porque, porra, eu não deixo barato. Aí o cara se enfia em milhares de enrascada, briga por motivos besta e continua achando que ele tá muito certo, entende? Então, nesse sentido, assim, isso é uma chatice masculina, né? Então, nesse pilar do ego inflado, qual que é o problema aí? Como é que o homem pode ser chato? Ele achar que é o melhor de todos, ser orgulhoso e ficar numa competitividade querendo medir o tamanho do seu documento. Entende? Quem tem o melhor carro, quem tem a melhor grana, quem é mais forte, quem é blá, 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 tá? No final das contas, o cara fica escroto, né? É isso, fica um macho escroto, não é mesmo? E, enfim, são esses pontos aqui que eu acho que faz um homem chato perfeito. Vou até revisar para você. Como ter um homem chato perfeito? Você quer ser homem, você que é homem, quer ser homem, ótimo. Também tem gente que quer ser homem, tudo bem, fica à vontade. Você que é homem, tá? Como que você pode ser muito chato? Primeiro, uma infantilidade com inconveniências e humor duvidoso, uma vida de moleque e interesses superficiais. Aí você vai ter que ter um descontrole emocional, sendo agressivo, indiferente ou então muito sensível.
né? Sendo os três ao mesmo tempo revezando, né? Três posturas horríveis. Aí você também vai ter que ser controlador. O controle de que maneira? Sendo ciumento, controlando tudo do cotidiano de todo mundo que passa na sua frente. E terceiro ponto, sendo autoritário. Escreveu, não leu, o pau comeu, tá? Aí na sua postura física, pra você ser chato pra cacete mesmo. Primeira coisa, sempre cara fechada, bufando, sempre parece que as tuas coisas são mais importantes que o resto do mundo. O resto do mundo que gira em volta de você, não é mesmo? Segunda coisa é o quê? Parecendo um cachorro no cio, babando aqui assim. E terceira coisa é ser mole. Né? Quando a coisa não te interessa, você é mole, você é frouxo, você fica lá, eu quero ser incomodado, quero, sabe? Quero que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, tá bom? E o último ponto, esse quinto pilar, é um ego inflado, em que você acha que você é melhor que todo mundo, professor de Deus, como dizem. Segundo ponto, muito orgulhoso. E terceiro ponto, o cara que está sempre se sentindo ameaçado, tendo que defender seu território, sendo que ninguém está ameaçando ele. Né? O cara competitivo pra cacete. Enfim, são esses os 15 pontos do Manual do Homem Chato. Me diz vocês, gabaritou? Gabaritou? Ou então vocês, mulheres, né? Faz sentido pra você? Nessas coisas aqui que eu falei aqui, você já passou por isso? Tá sofrendo com isso? Tá? Vale lembrar de novo aqui. Às vezes o cara pode ter um pouquinho disso, mas do resto o cara vale a pena, né? Ninguém vai ser perfeito, tá bom? Você não vai ter um cara que é 100% perfeito. Então, nesse caso aqui, você tem que ver. Às vezes o cara tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é bom prestar atenção para não evoluir para uma chatice, não é mesmo? Mas assim, faz sentido ou não faz sentido? Homens, mulheres, escrevam aqui embaixo, tá? Escreva para mim aqui. E eu esqueci alguma coisa, o que você acha que eu esqueci? Eu acho que as mulheres vão vir com mais quesitos aqui que eu acabei esquecendo, né? O que você acha que eu esqueci aqui? Porque às vezes o homem chato também, né, principalmente esse ego inflado, aquele cara que fica arrotando, não, porque eu já estudei na Harvard, porque eu sou porque eu sou foda, porque bababá, porque você tem que me valorizar, porque às vezes tem essas coisas assim, né, esse orgulhosão assim, né? Mas enfim, esse vídeo precisa acabar em algum momento para não ficar chato, tá? Escreve aqui embaixo para mim, me diga se faz sentido, não faz, gabaritou, não gabaritou, teu marido gabaritou, enfim, faça a palavra do bom senso também chegar aos corações que precisam, porque eu tenho muita certeza que muito homem aqui é chato assim, precisa saber, não por você, né, minha querida, mas por alguém como eu falando, tá? Então, brother, se tua mulher te mandou esse vídeo, faz aí teu gabarito. E aí, outra coisa, uma coisa que eu vi no outro vídeo é muito interessante. Mulheres, assistam esse vídeo e faça você o gabarito, né? Faça aí o bingo, vê se teu marido acerta. E dá pro seu marido e faz para ele anotar. Aí cruza as informações, que eu quero é treta. Cruza a informação para ver se ele tá com essa autoconsciência, pra gente poder discutir. Eu quero discussão, porque discussão, conversas difíceis criam relacionamentos fáceis, como foi um vídeo que eu gravei esses dias aí. Então pensa nisso e me fala, tá? E agora as últimas duas coisinhas, até porque, né, esse vídeo precisa acabar antes que minha voz acabe. A primeira coisa é, realmente, se você quiser, você pode marcar um horário comigo aqui embaixo, tá? Tem um link. Jota, me vi muito chato. Como é que eu faço para fazer isso? Posso te ajudar. Tem um link ali, você marca um horário comigo e a gente conversa. E a segunda coisa é o quê? Tem 3 masterclass aqui embaixo na legenda. Um é o Mapa da Vida, que é sobre maturidade e ritos de passagem, pode te ajudar. Outro é o simbolismo das histórias da Disney, principalmente a análise de Bela e a Fera que eu faço ali, é bem interessante para casamento. E o terceiro ponto aqui que eu falo para vocês é uma masterclass chamada Como Lidar com Seus Pais na Vida Adulta. Porque muitas vezes você, homem, você é chato porque você aprendeu com seu pai que é o chato mor, é o rei dos chatos. E você está aprendendo, está repetindo o padrão. Assiste essa masterclass, com certeza vai poder te ajudar. É isso, meus caros. Chega por hoje, tá bom? Espero ter ajudado ou atrapalhado, aí depende de vocês. Se eu ajudei, você é legal. Se eu não ajudei, você é chato. Então não se esqueça. Seja normal, tenha bom senso e não seja chato. Não é tão difícil, não é mesmo? Grande abraço. Tchau, tchau.